Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Oh, levanta do seu interior, levanta uma nova canção no seu interior agora. Levanta uma nova canção, levanta uma expressão vocal inspirada do seu interior agora mesmo. Deus quer se mover em você e através de você nessa noite. Oh, aleluia, aleluia, te amamos, Jesus. Te adoramos, Pai. Te adoramos na beleza da tua santidade, Pai. Te adoramos pelo aquilo que Tu és, Senhor. Tu és grande, Tu és poderoso. Te adoramos por aquilo, Pai, que Tu fizeste. Te louvamos pelo que Tu fizeste. Tu livraste Seu povo do inferno e da morte, enviando a Jesus Cristo. Oh, nós somos salvos, nós somos sarados, nós somos prósperos. Oh, levanta as mãos, insiste um pouquinho mais, vamos. Vamos, se move agora, se move agora. Essa é a parte que cabe a você agora dar uma resposta. Aleluia, exaltamos Teu nome, Pai. Aleluia, te amamos. No Teu nome há poder, Jesus. No Teu nome há poder, Jesus. Diante do Teu nome os enfermos são curados. Diante do Seu nome, os opressos são livres, Pai. Diante do Seu nome, as cadeias se rompem. Diante do Teu nome, milagres acontecem. Aleluia, aleluia. Te exaltamos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aproveitando você que está em pé, quem trouxe sua Bíblia, joga ela para o alto assim para a gente fazer raiva para o diabo hoje. Se você não tem uma Bíblia, levante seu smartphone, levante seu iPad, mas faça algo. Balança assim comigo, estamos fazendo raiva para o diabo. Aleluia, diga assim: esta é minha Bíblia, a poderosa, a infalível, a cortante, a penetrante palavra de Deus. Diga com mais força assim: essa é minha Bíblia, e eu sou tudo que ela diz que eu sou. Eu sou curado, eu sou sarado, eu sou livre, eu sou lindo, eu sou próspero, e minhas contas estão pagas. Teve até mais unção agora, quando falou que a conta estava paga, hein? E quando falou que era lindo, teve alguém que deu até um pulo aí, viu? Eu percebi, hein? Dá um lindo sorriso de presente pro seu vizinho, depois você pode sentar, viu? Muitas graças, muchachos. E que te parece? Eu posso predicar em espanhol ou eu vou predicar em português? Que é melhor para vocês? Há alguém que pode traduzir-me? Eu sou um missionário transcultural e me gusta predicar em espanhol. Amém, irmãos? Só para olhar a cara de vocês aqui. Então, eu me chamo Alexander Koenig, sou um missionário transcultural que carrego comigo, segundo Efésios 4:11, o ofício do evangelista que Deus deu para mim. Enquanto Deus não falar outra coisa, eu continuo sendo evangelista. Amém? Como evangelista, eu sei que dons de curar e operação de milagres simplesmente flui através de mim. E se você se conectar com aquilo que eu vou liberar para você hoje, você vai receber a sua cura ainda no meio da pregação da palavra. Porque quando Jesus ensinava, o poder dele estava disponível para curar. Eu estava em um culto uma vez na cidade de Buenos Aires,
E era um culto de cura, havia ali dezenas de paralíticos, cegos, tudo que é tipo de doenças e enfermidades no mesmo local. Enquanto eu pregava a palavra, eu lembro que um homem paralítico e cego começou a gritar: eu posso ver, eu estou sano, eu posso ver, eu sou curado. Mas eu olhei, ele continuava paralítico, mas Deus abriu o olho dele naquela reunião. Ele tirou o óculos dele, o olho dele era branco como a nata do leite, mas ele falava: olha, sua gravata, cordela, o horário é esse. Deus começou a reconstruir as córneas dele, e em questão de instantes, o olho dele estava bonito como qualquer olho daquela reunião. E foi somente no meio da pregação da palavra. Então, quando a palavra está sendo pregada, irmão, você abra seu coração, porque o milagre está disponível para acontecer. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, eu venho de uma jornada de 10 anos fora do Brasil, junto com minha família. Nós somos missionários da Agência de Missões do Verbo da Vida. Nós somos afiliados da agência, somos missionários lá de antigamente, que a igreja nos levantou e a agência adotou. E quanto a isso, passamos os últimos 10 anos fora do Brasil, morando no Paraguai, na capital. De lá trabalhei junto com a minha supervisão no Chile, Bolívia, Argentina, muitas vezes ao Uruguai, de maneira que a palavra está alcançando a América do Sul. Eu sei que você quer ir para a Europa pregar o evangelho, você quer ir para o Japão, você quer ir para um monte de país. Mas, ei, por que não aqui do lado aí, com os hermanos? É tão fácil falar espanhol, gente. Aprende espanhol. Tem tantos países na América do Sul, na América Central, que você, com essa vida que você carrega dentro de você, você pode impactar. E não diga que a idade já passou para você, porque Smith Wigglesworth, o apóstolo da fé, ele recebeu o dom de Deus com 46 anos. Ele era um perseguidor da mulher dele, ele era um homem violento, ele era um homem que proibia a mulher de ser crente, mas Deus agarrou aquele homem. Tem esperança para você, irmã? Tem esperança. Alcançou aquele homem com 46 anos e ele passou a ser o apóstolo da fé que levantou 23 cadáveres, veio à vida. E um deles era a própria esposa, que morreu e falou: pai, não estou pronto para ficar viúvo. E ele orou, a mulher levantou. Isso está escrito no Wikipédia ou no livro Apóstolo da Fé, do próprio autor. Amém, irmãos? Você está comigo? Você criou expectativa? Amém? Ali não tem cronômetro, então acredito que a gente pode ir até quando Deus estiver se movendo, né? Eu tenho um amigo nigeriano, o pastor Patrick, né? Ele falava assim: Alex, enquanto não tem profecia, o culto está normal, mas havendo profecia, não tem hora para acabar. Amém? Então eu não sei se você está esperando um horário para acabar, mas eu estou disponível aí. Quem mora longe aqui é eu. Vocês tudo moram aqui, eu moro longe. Amém, irmão? Então aqui eu sei que nós, como crente, né, temos muita esperança de que as coisas vão melhorar, não é verdade? Política, governo, saúde, finanças. Quanto tem esperança que vai melhorar, né? Tá tudo errado, né, gente? Olha aí, quem está fazendo rema aqui? Você sabe que nós, como homens da fé, nós não olhamos para o futuro como esperança, porque o futuro está cheio de incerteza. Nós olhamos para aquilo que já aconteceu para trás, meu irmão. A fé olha aquilo que já aconteceu. Agora a esperança aqui, expectativa em algo que não ocorreu ainda. Então é melhor se firmar na palavra que já está feito, meu irmão. Já está estabelecido o que você precisa. O que é, já foi, diz a palavra. O que há de ser também já foi. Tudo que você precisa, tudo que diz respeito à vida e à piedade, a Bíblia diz que Deus já concedeu. Então, se eu continuar olhando para frente, eu vou estar que nem aquele grilo verde chamado esperança. Oh, pode ser que um dia aconteça. Quem sabe que hoje é a senha da minha fila. Quem sabe que o juiz me chama hoje. Quem sabe que alguém me enxergue. Não, ninguém vai te enxergar, irmão. Começa a olhar aquilo que está feito. Começa a se apropriar daquilo que é teu. Já tem uma palavra dita. A mesma palavra que foi direcionada a você é a palavra que sustenta o universo. Todas as coisas funcionam em sincronia. E por que não vai funcionar com você? Amém? Então quero deixar hoje bem estabelecido no seu coração, que os anjos testifiquem, que os demônios me ouçam e que você receba que a cura divina é o seu direito.
Saúde divina é seu direito. Você tem que se apropriar disso. Porque está escrito em Hebreus 13, no versículo 8, que o mesmo que caminhou ontem, está caminhando hoje e vai continuar caminhando amanhã. O mesmo Jesus que caminhou pela Galileia, fazendo milagres, hoje está caminhando aqui por meio da sua palavra, meu irmão. Como eu sei disso? Hebreus 4, no versículo 12, diz que a palavra de Deus ela é viva. O meu pastor José Roberto, ele disse para mim não pregar superficial aqui é a igreja da palavra. Ele falou: Alex, aperta que o povo não espana mais não. Então vai para cima. Então eu quero pregar o evangelho em profundidade para você hoje. Eu quero que você abra os seus olhos espirituais, abra o seu ouvido. Como diz John Austin, que o seu coração esteja receptivo, que o seu ouvido aberto e sua mente atenta. E você vai receber aquilo que é teu. Então eu trago um abraço, antes que eu me esqueça, do meu querido pastor José Roberto. Quantos conhecem ele aqui? O pastor José Roberto, nós nos conhecemos em 1995. Eu me converti em novembro de 95 e em outubro de 95. Fomos discipulados pelo mesmo mestre na primeira igreja e na segunda igreja tivemos o mesmo mestre. E hoje eu sou ovelha da igreja dele. Olha a trama que Deus fez, né? Para mim chegar aqui hoje. Então Deus tem todo um caminho feito e um caminho estabelecido para cada homem. Então a Bíblia está dizendo, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções. A palavra ela está caminhando aqui, analisando desde a sua chegada, o seu coração. Como você cantou a palavra hoje? Como foi os louvores que você cantou? Já era a palavra sendo cantada. Então ela está aqui, discernindo os corações, porque ela é viva, eficaz. Ela penetra, ela faz divisão dentro de você, porque a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5:23, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam guardados irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos um ser tríplice e essa palavra mesma está analisando e sondando o nosso interior. Disse o salmista: sonda-me e me conhece, Senhor, vê se há em mim um caminho mau e guia-me por águas tranquilas. A palavra é como uma sonda no seu interior, e ela está analisando como você está recebendo, amém? Eu gosto muito de entender que esta palavra caminhante, que é Jesus Cristo, ela um dia na porta de uma cidade se encontrou com um cego chamado Bartimeu. Quando se lembra, está lá em Marcos 10, no versículo 46, o que eu acho mais interessante, que esse cego, diante da patologia que ele carregava, Jesus lhe pergunta: o que você quer que eu faça? E ele: que eu veja. Mas antes de ele dar essa resposta, aquele cego precisou ter uma reação, ele precisou ter uma atitude. A primeira, ele saiu da zona de conforto. Estava muito fácil na beira da estrada receber aquilo que o povo dava. Estava muito fácil. Segundo ponto, ele tinha uma capa nele que era o símbolo da mendigância, que as pessoas olhavam: pobrezinho bichinho, tão pobrezinho, família tão pobre, tadinho, não tem nada na vida, é o último que chega, o primeiro que sai, porque mora longe, tadinho. Ele tinha um símbolo que marcava quem ele era, um mendigo, filho de um cego. Bartimeu, filho, Timeu é o nome do pai dele, quer dizer, filho do cego. Era uma família já de cegos, tinha uma doença degenerativa, tanto no pai que pegou o filho. E ele seguiu a sequência, a linhagem familiar de mendigância. Mas quando ele soube que a palavra estava caminhando naquela região, ele precisava dar uma resposta na palavra, ele precisava mostrar uma reação. Então ele saiu da comodidade de estar na mendigância, se apresentou para Jesus, e diante da interrogação de Jesus, ele falou: que eu veja. Então ele arranca aquela capa como símbolo da mendigância, dizendo assim: eu estou pronto, executa o milagre. Sabe, irmãos, eu penso que é momento de nós sairmos daquela zona onde as pessoas nos olham com o olhar de coitado, o pequenininho.
Eu acho que é o momento de nós tirarmos do nosso rosto a cara de prejuízo. Eu não tenho, vim numa família pequena, eu nunca tive oportunidade na vida. Irmãos, a hora de dar resposta à altura da palavra de Deus, querido. A Bíblia diz que o homem só pode receber aquilo que veio do céu. Aquele homem arrancou o símbolo da mendigância, se levantou mesmo sendo cego, e que eu veja, e foi restaurada a visão dele, naquele encontro com Jesus. O que você precisa que seja restaurado hoje no seu encontro com a palavra? A palavra está disponível, você tem que dar uma resposta a ela, tem que sair do seu lugar, tem que renovar a mente para aquilo que Deus já liberou para você há tanto tempo, meu irmão. O mesmo Jesus que libertou esse cego, chegou a fama dele aos ouvidos de uma mulher que tinha muito recurso financeiro na sociedade dos seus dias. Porque a Bíblia diz que essa mulher que sofria com 12 anos de um fluxo de sangue, havia gastado tudo que ela tinha na mão de muitos médicos. E nenhum médico pôde lidar com a doença que ela carregava. Conversei com um obstetra uma vez, ela nos disse que seguramente pelo tempo que essa mulher tinha essa hemorragia e pela fraqueza do corpo dela, ela tinha um câncer no colo do útero. Sofreu de um câncer. Mas essa mulher, quando chegou a fama de Jesus até ela, mesmo destruída pela enfermidade, mesmo com as emoções abaladas, conhecida como aquela mulher rejeitada, porque essa doença era uma doença de maldição que tinha que estar retirada dessa mulher, ela não podia, porque segundo a lei estava no dia da imundícia, ela não podia sair publicamente, com risco de pena capital, ser linchada, apedrejada. Mas ela, no coração dela, está em Marcos 5, 28, é o que ela dizia. Pega isso aí. Tocar nos seus vestidos eu sararei. Tudo que você precisa nessa noite é levantar uma palavra no seu coração. Levante uma palavra que é o suficiente para que o milagre aconteça na sua vida, meu irmão. Se tão somente tocar, eu sararei. Agora, esse Jesus transbordado da unção, apertado pela multidão, tentando caminhar, e essa mulher soube da fama. Aquele que curou o cego na porta da cidade está por aqui. Aquele que curou 2 cegos em tal lugar está passando por aqui. Aquele que curou o servo de centurião está passando por aqui. Havia vários testemunhos permeando o interior dela, mas ela não tinha força para caminhar, mas ela decidiu dar uma resposta àquela situação. Eu só vou tocar na roupa dele. Eu não quero que ele me veja, eu não quero que ele fale comigo. Eu vou me esgueirar pela multidão, porque a minha força não permite. E se eu ainda que caindo tocar nele, é o suficiente para ser curado. Escute uma coisa. Deus tem 2 motivações. A primeira, Ele não considera o tempo da ignorância nossa. E a segunda, Ele considera o nível de fé que carregamos. O nível de fé dessa mulher era para tocar na roupa dele. E quando ela consegue, no meio da multidão, tocar em Jesus Cristo, na roupa dele, ele parou. Entendemos, e os estudiosos dizem que ele teve um esvaziamento instantâneo da unção que estava nele, como se tivessem abrido uma torneira e saiu tudo. E toda aquela unção que ele estava naquele momento, naquela hora, tocou aquela mulher. E quando ele virou, ele viu que aquela mulher estava cheia do poder de Deus. E ela não podia se ocultar, ela fala, foi eu, Senhor. Ainda que os discípulos lhe interrogaram, como você diz, o Senhor diz que alguém te tocou? Porque ele sabia que alguém tocou ele com fé. Ele sabia que alguém tocou ele com a motivação correta. Ele sabia que alguém tocou nele com o coração alinhado com aquilo que havia escutado. E aquela mulher toda trêmula, ela, foi eu que te toquei. Ele, vai, a tua fé te salvou. Agora, o que foi necessário para essa mulher receber esse milagre? Ela dá uma resposta à situação. Ela podia continuar na casa dela esperando que alguém fosse ajudá-la. Ela podia estar esperando o favor de algum vizinho, alguém que fosse acudi-la de alguma maneira, com algum recurso financeiro, porque ela já não tinha mais para gastar, mas ela decidiu dar a resposta àquilo que
podia salvar ela. Então a cura divina, meu querido, é para todos os homens. E Deus pode curar todos aqueles que recorrer a Ele com fé para isso, irmãos. É a vontade de Deus hoje, como foi nos tempos passados, meu irmão. Curar todos que recorrem a Ele com fé para o milagre. Olha que interessante, a Bíblia fala que ao cair da tarde, todos, e a Bíblia é clara, endemoniados da cidade, era colocado aos pés de Jesus. E ele, com sua palavra, expulsava cada demônio e curava cada enfermo. Que igreja boa para começar, né? Você começar a congregação com todos os endemoniados da cidade. Quem é candidato para pastorear esse povo? Já pensou? Todos indo para os pés dele. E ele, com a palavra, expulsava demônio. Agora, olha que interessante, penso eu aqui. Se ele primeiro expulsava o demônio e depois curava, era que as pessoas estavam doentes por uma influência demoníaca. Então ele tratava primeiro com o espírito que estava afligindo a pessoa, para depois libertar o corpo dela. Salmo 103, 1, 2 e 3. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Agora que interessante. E não se esqueça de nenhum dos teus benefícios. Quais são os benefícios? É Ele que perdoa iniquidade e pecado. Ele que trata com a alma, porque a alma que pecar, essa morrerá. Então Ele que trata com a alma e depois cura cada uma das enfermidades. Deus quer tratar primeiro com a alma pecadora. Ele quer que essa alma pecadora se achegue a Ele, para que essa pessoa possa ser livre e diante de uma nova natureza, tocar o corpo dela com o milagre. É isso que Ele quer fazer. De novo, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, porque é Ele que perdoa todas as minhas iniquidades e sara todas as minhas enfermidades. Escuta, Davi conseguiu, no momento de reflexão, colocar na mesma plataforma o perdão e a cura divina. Por muito tempo, os púlpitos negligenciaram a cura divina, porque enfatizaram somente o arrependimento e o perdão dos pecados. Só que, seja sincero, ninguém recebe um presente e abre pela metade. Só minha sogra que guardava os copos do casamento, os panos de prata, as toalhas. Um dia que ela foi olhar, a prateleira caiu, quebrou todos os copos de cristal dela. Não se guarda presente, presente se abre e se desfruta. O melhor da tua casa é para você, não é para visita, não. O melhor é para você, para o seu filho, para o seu esposo, não é para visita, não. A visita entra no fluxo que já funciona. E nós, muitas vezes, entregamos um presente pela metade. Então as pessoas saem salvas, mas continuava doente, carregando suas culpas e suas mazelas. Quando, na verdade, o presente tem perdão e cura para o seu corpo. Se tão somente eu tocar. Ei, toque com fé hoje na palavra. A palavra está caminhando. Toque com fé hoje. Você recebe aquilo que é teu por direito. Aleluia, louvado seja Deus. Eu gosto daquela mulher encurvada. Você se lembra dela? Está lá em Lucas capítulo 13. A mulher andava assim, irmãos. Como seria na casa dela pegar um copo no armário? Como seria a vida daquela mulher encurvada? Imagina o tanto de estigma que ela levou a vida toda. Imagina se algum homem se interessou por ela para casar com ela. Imagina se alguém deu um trabalho para aquela mulher. Um dia uma pessoa falou para mim, eu me machuquei, vou me encostar na caixa. Eu falei, que encostado é o diabo, cara. Não encosta não, recebe um benefício que é direito seu. Mas não fala que vai encostar não, cara. Quem espera que o mundo caia barranco para ficar encostado é o diabo, cara. Você não, você recebeu um benefício que é direito teu, por algo que aconteceu. A mulher estava lá naquela situação, talvez esperando se encostar. Mas um dia ela decidiu dar resposta à situação. E aonde essa mulher foi? Para o local onde o milagre estava sendo operado. Aonde um homem que era paralítico foi curado e entrou dançando dentro do templo. Ela foi para a porta do templo. Ainda que ela estava segregada do lado de fora, porque a mulher não poderia entrar, ela decidiu estar na expectativa. Tipo assim, Deus, eu não sei o que você vai fazer hoje, mas não me deixa de fora. Não me deixa de fora. Algo vai acontecer. Diga comigo, Deus
Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas não me deixa de fora. A mulher era conhecida como encurvada em meio a uma reunião. Jesus a vê, meu irmão. Jesus a chama para o recinto. E olha o que ele diz: é injusto essa filha de Abraão estar por tanto tempo com essa enfermidade, meu irmão. O problema é que às vezes a dor leva a pessoa à amargura. A amargura tira a pessoa do convívio. A falta de estar no convívio isola a pessoa. E a Bíblia fala que aquele que se isola busca seus próprios interesses. Sai do isolamento. Já foi assinada a nossa carta de emancipação. Eu estava no Museu do Café, eu vi uma foto antiguíssima, não sei dizer se é uma ilustração ou se é uma foto. Eu creio que seja uma foto mesmo, uma ilustração a óleo. Mas estava lá. Aqui em Santos, um bairro, todo mundo, pela expressão, estava dançando e pulando no dia que a Lei Áurea foi assinada. Eu era escravo, eu passei a ser livre. Eu era enfermo, agora eu sou curado. Eu tinha minha vida cerceada, agora eu tenho minha vida livre. Eu era miserável, agora eu sou próspero. Eu era infeliz, agora eu sou feliz. Essa mulher vivia esse tipo de sentimento, mas ela decidiu sair e ir para o local onde os milagres estavam acontecendo. E Jesus viu aquela mulher, porque a palavra de Deus é viva, trazendo ela para perto. Lucas 12, versículo 13, disse assim: chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Irmão, está livre da tua enfermidade. Você está no local certo. Você veio buscar resposta onde existem respostas para dar. Então o maior obstáculo que eu vejo hoje nas pessoas que recorrem a Deus para a cura divina é a incerteza em suas mentes se é ou não a vontade de Jesus curá-los. Tem muita incerteza, irmão. Há uma enxurrada de questionamento que é difundida em vários meios e segmentos religiosos quanto ao assunto. E essa noite eu quero trazer luz para você sobre esse assunto e preparar o seu coração para simplesmente receber aquilo que é teu direito há mais de 2000 anos, meu irmão. É seu direito a cura divina. É para todos os povos a cura divina. Mateus capítulo 8, todos conhecemos a história daquele leproso. Diz assim, 8 versículo 2, eis que veio um leproso e adorou. Olha que interessante, a lepra era uma doença imunda também. A pessoa cometida da lepra, ele vivia isolado. O leproso vivia num leprosário. Hoje, se você falar doença lepra publicamente, você é encaixado como capacitista, é crime. Tem que falar hanseníase. Mudou o nome. O leproso andava com um sino no pescoço, que nem a vaca anda no curral hoje. Quando a vaca anda, o sino toca. O leproso andava. Então, quando ele andava, o sino, blém, blém, alguém gritava leproso. Todo mundo corria, abria uma clareira, fechava as portas, e ele passava, porque a lepra era contagiosa. O leproso perdia as terminações nervosas, cartilagens, calcanhar. A lepra mutilava ele. Esse homem, esse leproso de Mateus capítulo 8, ele ouviu falar de Jesus, sabia que Jesus estava em cima do monte orando. E a Bíblia relata nesse texto que havia uma multidão no versículo 1, esperando que Jesus viesse do período de oração. Ele pensou, já que eu vou morrer apedrejado, já que eu vou morrer da lepra, se eu sair vou ser apedrejado, mas vai que o povo não me vê e Jesus me vê. Eu sou livre da lepra e não morro apedrejado. Porque a lepra era uma doença de maldição que estava descrita em Levíticos. O leproso, ele tinha que ser apedrejado se apresentasse em público. Aí ele consegue romper os paradigmas pessoais. Ele vence ele mesmo. Ele sai do ostracismo. Ele decide romper as cadeias que o prendiam no leprosário. E ele vai aonde Jesus está. Então eu entro no texto agora. Quando ele vê Jesus descendo do monte, a Bíblia diz que ele o adorou.
Por quê? Porque ele reconheceu o senhorio de Jesus Cristo. Ele sabia que aquele que estava ali era aquele que foi vaticinado pelos profetas. Era aquele que talvez o pai dele colocou ele sentado no colo e falava: um dia se levantará um profeta semelhante a Moisés, que operará sinais semelhante a Moisés, como Moisés fez. Todo filho de judeu era ensinado até 12 anos sobre todos os 5 livros da lei, o Pentateuco. Certamente ele sabia de cor e salteado que um dia chegaria um que era Salvador do mundo. E quando ele identifica esse homem, ele o adora. Mas você adora com palavras, certo? Tem gente que entra no culto e fica meia hora de olho fechado. Cara, eu acho que está dormindo, cara. E depende da expressão da cara, você está tendo um pesadelo. Não, eu estou em espírito, não. Ou você está com a constipação estomacal, assim, ou você está tendo um pesadelo. Então, você adora com palavras e de olho aberto, adorando ao Senhor: eu te amo, meu rei. Esse homem adorou ao Senhor com palavras. Olha o que ele disse: Senhor, letra maiúscula, se quiseres, podes tornar-me limpo. Esse é o tipo de petição que destrói qualquer oração, meu irmão. Deixa eu quebrar um pacote de biscoito agora. Esse é o tipo de oração que anula qualquer milagre. Olha que interessante. Reconheceu o senhorio, estava no local do milagre e falou: se quiser. Ou seja, na cabeça dele pode ser que aquele dia Jesus podia não querer curar ele. Na cabeça dele podia ser que aquele dia não era a senha do UPA dele. Pode ser que aquele dia Jesus não fosse com a cara dele e falava: filho, vem amanhã, talvez amanhã eu te curo. Então, esse se quiseres dele estava trazendo aí anos e anos de religião fedida, podre, que massacrava e matava o homem. Senhor, se quiser. Eu sei que ninguém nunca fez essa oração aqui, é só nas outras igrejas que fazem isso, né? Eu sei que ninguém nunca falou isso em oração. É uma oração que destrói a fé. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E tudo que você pedir em fé, se você crer, você vai receber. Crente da igreja Verbo da Vida, quando joga a Bíblia para o alto, se ela cair no chão, tem que cair aberta em Marcos 11, 23. Se eu jogar minha Bíblia aqui, eu te asseguro que vai cair em Marcos 11, 23. Essa é a Bíblia de crente Verbo da Vida. Se ela cai no chão, já cai em Marcos 11, 23. Se você coloca na estante, ela abre sozinha, Marcos 11, 23. Se bate um vento, abre Marcos 11, 23. Porque é aquilo, que tudo que você disser e crer no coração, lhe será feito. Então, quando ele disse, se quiser, está dizendo que pode ser que Jesus não podia querer curar ele aquele dia, naquele tempo, naquele momento. Mas Jesus, com íntima compaixão, Jesus olha para aquele homem. Jesus, a princípio, não fala nada. Ele toca naquele homem em posição de mãos. Quando ele põe a mão naquele homem, ele disse: quero ser limpo, e logo ficou purificado da sua lepra. O quero de Jesus anulou tradições religiosas, porque o quero de Jesus pôs aquele homem em liberdade. O quero de Jesus trouxe cura divina para aquele homem. O quero de Jesus está tocando o seu corpo agora. Tem pessoas que precisavam ouvir um quero hoje. Jesus está dizendo para você: eu quero seja curado, eu quero seja ser livre, eu quero durma uma noite completa, eu quero sair da depressão, eu quero seja livre da opressão, eu quero prospere, eu quero. O quero de Jesus cancelou toda a tradição humana. O quero de Jesus anulou toda uma estrutura criada quanto à vontade de Jesus, porque Atos 10, 38 diz que Jesus Cristo de Nazaré caminhou por toda parte, inclusive na Praia Grande, fazendo o quê? A Bíblia diz que fazendo bem. Ele está caminhando segundo a palavra em Hebreus 4:12, aqui fazendo bem. Qual que era a parte do bem? Curar a todos oprimidos pelo diabo. Então ele curava pessoas que eram vítimas da opressão maligna. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus era com ele. Deus era com ele. Deus é com sua palavra. Recebe no seu coração isso. Aleluia. Agora isso é de suma importância, o que eu vou te dizer agora. João 5,19. Então Jesus disse a eles. Jesus vai dizer, irmãos. Jesus fala. Eu afirmo a vocês, e é verdade. De novo ele está
colocando o selo dele naquilo que ele vai dizer. O filho, referindo-se a Jesus, não pode fazer nada por sua própria conta. Então, pensa aí, Jesus não faz nada por sua própria conta. Olha o que ele faz aqui. Pois ele só faz o que vê o Pai fazer. Tudo que o Pai faz, o Filho faz também. Então, quando Jesus se encontrou com aquele cego não foi curado a hora que Jesus perguntou o que você quer que eu faça. Aquele cego foi curado quando Jesus viu na dimensão espiritual aquele cego curado no céu. Jesus já tinha visto aquele cego enxergando no céu. Quando Jesus, aquela mulher que tocou em Jesus para um milagre, aquela mulher não foi curada naquela hora. Aquela mulher viu uma verdade sobre ela que ela já era curada no céu. Então Jesus via antecipadamente cada passo dele. No que diz respeito à cura divina, ele via primeiro realizada no céu. Então, quando a pessoa tocava, já estava feito. Ei, começa a ver seu milagre agora realizado. Visualiza ele no céu. Entenda que no céu já é uma realidade. Aquele cego recebeu a visão porque no céu ele já era curado. Agora olha que interessante, para colocar mais uma base nisso, Mateus 6, versículo 10, na parte B, diz assim: seja feita a tua vontade. Jesus dizendo, assim na terra como ela é estabelecida no céu. A vontade dele que é no céu, ela é feita aqui na terra, irmão. Tudo que é verdade no céu, é uma realidade aqui na terra para nós. Primeiro acontece lá, ou primeiro acontece aqui dentro. O céu em seu coração é a festa da redenção. Primeiro a redenção estabeleceu aqui dentro e depois manifestou na sua carne. Então tudo que diz respeito, eu volto a dizer, a vida e a piedade, Deus já fez em Jesus. O que você precisa já está feito. O que você quer já está na tua mão. O que você deseja já é verdade. Oh, louvado seja, meu irmão, se eu fosse você, eu já dava glória a Deus, meu irmão. Aleluia. Sean Boltz é um escritor que a Rosana Lira falou desse livro há um tempo atrás, e eu adquiri esse livro. Conta no livro Economia do Céu, ou Economia Divina. Quantos conhecem esse livro? Economia Divina. Ele conta que ele teve uma visão do céu. E nessa visão ele caminhava pelo céu, e ele chegou num local na visão que havia depósitos no céu. E quando ele entra naqueles depósitos, ele viu prateleiras com membros do corpo humano ensacado, com nome, com data, com horário, com até o segundo, com o endereço das pessoas que receberiam aqueles órgãos. Porque, meu irmão, já é no céu uma realidade para você. Depósitos com órgãos. Agora, como uma pessoa recebe isso? De que ela pode esticar o braço da fé dela e puxar do espiritual para o natural aquilo que ela precisa, meu irmão. Eu lembro da minha tia Vera. Ela teve um problema no rim muito forte. Ela teve que extrair um rim. Foi uma cirurgia de remoção de um rim. E com um rim se vive, certo? Ela tinha um rim só, minha tia. E ela lidava muito bem com isso. Muito, muito bem com isso. Um dia teve uma pneumonia. Estava um evangelista pregando na nossa igreja, nós convidamos ela para vir ao culto. Aquele evangelista impôs as mãos sobre ela para cura. Ela foi embora, não recebeu cura. Era uma mulher muito inconstante, pensamento doble. Um dia era numa igreja, outro dia era em outra. Ela até em tudo que é lugar, tudo que é porta ela batia para tentar encontrar algum benefício. Mas aquele dia, aquele evangelista que orou por ela, ela despertou algo nela, ela sentiu o corpo, mudanças no corpo. Mas mesmo assim ainda estava escarrando, estava colocando sangue para fora no escarro, no catarro, e ela foi ao pneumologista, fez aquela radiografia dela. E quando colocou naquela televisãozinha branca, para acender, ela está olhando e falou, olha, seu pulmão está assim, assim, assim. E ela ficou um pouco que surda para o pneumologista, e falou, mas me diga uma coisa, não tinha que ter um oco ali do lado esquerdo, no meu rim? Por que tinha que ter um oco? Porque eu removi aquele rim há muito tempo atrás. Eu removi. Ele falou, não, você tem um rim de uma mulher de 18 anos, ela tinha quase 70. O Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Minha tia Vera, o testemunho na minha casa, Deus deu um rim para ela aquele dia que o evangelista pôs a mão na cabeça dela. Existem órgãos internos e externos disponíveis para você. Jack Cole, ele está no livro Generais de Deus. Quantos conhecem o livro Generais de Deus? Lá está relatado que ele orou por um homem mutilado, ele puxou um braço de dentro do corpo do homem e saiu um braço perfeito.
Porque nós estamos na era dos milagres, meu irmão. Porque, não se engane, o milagre não é para você. O milagre é para que o inconverso veja e entenda que há um Deus que cura os enfermos e se arrepende e se converta. Nós desfrutamos de milagre porque é nosso direito, mas o milagre é para o inconverso ver. Você que está aqui hoje, você vai ver Deus operar milagres. Então você amolece seu coração e acredita em tudo que Deus já falou. Então não se esqueça, seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu. A vontade que é no céu. Você conhece algum cego no céu? Está escrito na Bíblia que tinha um anjo cego e tinha um homem cego? Está escrito que tinha algum homem paralítico no céu? Tinha algum mistério no céu? Então a vontade de Deus no céu é que todos estejam perfeitos, sarado e curado. Se é no céu, tem que ser feita onde? Aqui. Aqui. A cura divina é o seu direito. Então reafirmo João 5,19. Na verdade vos digo que o filho por si só não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai primeiro. Porque tudo quanto o Pai faz, o Filho também faz. Na versão revista Almeida corrigida. Tudo que Jesus fez foi porque Ele viu no céu primeiro, porque o mesmo que foi ontem, eu volto a dizer, Hebreus 13:8, continua sendo hoje e vai ser para sempre, porque João 8,32 diz que o conhecimento da verdade estabelece a libertação no homem. Nós éramos cativos que não tínhamos a verdade ainda estabelecida em nosso coração, meu irmão. Jó, no capítulo 19, 25, diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. Quantos sabem que o seu Redentor vive? Oh, aleluia! E diz assim: e se levantará sobre a terra, mesmo que a minha pele seja comida pela doença, ainda no meu corpo eu verei o meu Senhor. Oh, você pode ver o Senhor hoje através dos milagres. Você tem que elevar a sua crença. Nós éramos fracos, mas o Senhor tornou nossa fortaleza e nos fez homens fortes, meus irmãos. Estávamos acorrentados e aprisionados, mas Cristo nos livrou da escravidão. Nós éramos doentes, mas Cristo carregou no seu corpo nossas enfermidades e as levou consigo na cruz. Portanto, agora, por suas feridas, eu e você, nós somos curados. Lembra-te, irmão, que antes nós éramos escravos do diabo, meu irmão. Antes nós éramos escravos e amarrados pelo pecado e sofríamos a penalidade do pecado, mas Cristo nos fez livre, tornando, segundo Gálatas 3,14, maldição em nosso lugar. Somos livres. Nós estávamos sujeitos à autoridade do diabo pelo pecado, pela natureza caída. Eu gosto muito de Gênesis, quando Deus descia da viração do dia, havia um ponto marcado por Deus de adoração, no qual Deus descia e adorava com Adão a obra de suas mãos. Um dia Deus chega ali, diretora, e busca Adão e não encontra. E Deus fala: aonde tu estás? Você entende que não se referia à posição geográfica? Você entende que ele estava falando, Deus, ei cara, o que você fez com a vida que eu te dei? O que você fez com o manto de justiça que eu te revesti? O que você fez com a natureza que eu depositei? O que você fez com o fôlego de vida que eu soprei em você? Ali entrou o pecado na humanidade, quando ele entendeu que ele estava descoberto. Nós estávamos assim, irmão, descoberto para Satanás. Ele sabia nossas fraquezas e usava elas contra nós. Usava nossas culpas, nossas mazelas. Por isso que nós insistimos num culto que a pessoa se arrependa dos pecados e entregue a vida para Jesus. Porque fazendo isso, ela torna uma nova criatura, as coisas velhas mudam. Hoje, quando você lê a Bíblia, esse aqui é a sua proclamação de emancipação. Jesus nos emancipou na cruz do Calvário. Não permita mais que uma doença te escravize. Analise o coração, se está doente por muito tempo,
Analisa o coração, pode ser que você está em soberba. Porque ao soberbo Deus resiste, mas ao humilde Ele dá maior graça. Porque não é normal um crente ficar muito tempo doente. Não é normal um crente ficar muito tempo desempregado. Não é normal, analisa o coração primeiro. Às vezes a soberba chegou sutilmente e não foi percebida. Amém? Então devemos fazer como os escravos do sul dos Estados Unidos. Quando ouviram a leitura da sua proclamação de emancipação, eles começaram a gritar na rua: eu sou livre. Eu mesmo, carregando algemas ainda, carregando grilhões nos pés, eles corriam gritando: eu sou livre, eu sou livre. Grita hoje o teu livramento, meu irmão. Diga comigo: eu sou livre. De novo: eu sou livre. Mais uma vez: eu sou livre. Faça isso a cada dia, confessa o teu livramento, acredite que a redenção é um fato, aceite a tua liberdade, o teu cativeiro já findou, a porta da prisão está aberta, a sua liberdade foi concedida. Acredite, irmão, que tudo que Jesus fez na cruz foi para você, foi por você, nada era para Ele, meu irmão. Acredita nisso. Paulo disse assim: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para aquele que crê para a salvação. Primeiro o judeu, também o grego. O evangelho é o poder de Deus. E esse poder está aqui hoje, em forma da palavra. Salmo 107, versículo 20, diz assim: enviou a sua palavra. A palavra está sendo enviada hoje na boca do evangelista. Agora, o que a palavra fez? A palavra sarou e livrou daquilo que era mortal. Então a pergunta é: quantas pessoas Deus quer curar hoje? Diga comigo: todas. De novo, vamos esquecer: todas. Êxodo capítulo 23, no versículo 25 e 26, olha o que diz assim, dentro do todos que Deus quer curar, olha o que ele fala assim, ó: eu tirarei do meio de ti todas as enfermidades. Agora eu penso numa aliança inferior. Um povo que estava debaixo de promessas inferiores. Povo que não tinha um espírito dentro, que só via sobre reis, profetas e sacerdotes. Esse povo soube entender a palavra. Caminhou pela palavra. Olha o que diz: eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá estéril e nem que aborte no meio das minhas tribos. Irmã e irmão casado que quer ter um filhinho, a Bíblia está dizendo que não haverá estéril. Não haverá estéril. Não haverá estéril. Não haverá estéril. E para aquela que está grávida, está dizendo assim: o número dos seus dias eu cumprirei. Vai cumprir os meses do parto para ter o bebê certinho, porque está escrito, meu irmão. Se tem alguma mulher crendo hoje, para engravidar, junto com seu esposo, creia que a palavra foi liberada para salvar e para curar, meu irmão. Recebe essa palavra, pega ela, por quê? Ó, que interessante, Êxodo 15, 26 diz assim: eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, no versículo 26. Um dia eu, conversando com meu amigo Armando Sena, ele trouxe uma versão de Êxodo 15, 26, estendida, que diz assim, ó: eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te restabelece, e eu sou o Senhor que te leva novamente ao seu estado original. Uau! Ó, eu sou o Senhor que te sara, eu te restabeleço de novo, te tiro do montouro, te restabeleço. E te levo de novo à semelhança do primeiro homem no Éden. Revestido com aquele manto de justiça. Vivendo no Éden, que significa local da abundância. A Bíblia não conta que Adão estava doente no Éden. Deus quer te levar de novo, buscar e salvar essa posição que se perdeu e te colocar, projetar de novo nessa vida de abundância que foi gerada no horto, no Éden, meu irmão. Na velha aliança, olha que interessante, Deus revelava o caráter dele através do nome. Então quando o povo estava doente, ele falava: calma aí, gente, no meu nome tem cura divina, porque eu sou Jeová Rafá. Quando o povo estava atribulado, ele falava: calma, gente, o meu caráter é um caráter de paz, então recebe o meu shalom.
Quando o povo estava precisando se alimentar, porque estava cansado de comer o maná, quem que vive só com batata frita a vida inteira? Ninguém. Então, Deus fala, calma gente, eu sou Jeová Jirê, eu sou o seu provedor. 3 milhões de pessoas. Era necessário hoje 630 toneladas de carne por dia para alimentar 3 milhões de pessoas. Essa é a matemática. E Deus provia 630 toneladas. Será que ele não vai colocar 1 quilo de carne na sua mesa? Será que você precisa chorar? Deus, você não está vendo a minha situação. Ele não está vendo não, porque Deus não vê lágrima, Deus vê fé. A moeda de troca no reino de Deus chama fé, meu irmão. Não é lamento, não é lágrima, não é bichinho de Jacó, não é nada disso. A moeda de troca é fé. Fé. Agora você imagina, 3 milhões de pessoas, debaixo de uma aliança inferiores promessas, souberam reconhecer que Deus manifestava o caráter pelo nome. E no Salmo 105, no versículo 37, o que diz? Ele os fez sair do Egito com prata e com ouro, e em suas tribos não havia nenhum só enfermo. Deus tirou o povo dele do velho mundo antigo em prosperidade e saúde divina. E você acha que ele quer que você permaneça doente? Ele te tirou com prosperidade e com saúde divina. Aquele povo soube discernir a palavra falada, não revelada. A palavra falada foi o suficiente para eles entenderem que há um Deus criador e curador. Eles proclamaram por aquele deserto a prosperidade que eles carregavam. O propósito hoje dessa mensagem, eu vou terminando por aqui, vai te levar a reconhecer que a Bíblia ensina que se você estiver enfermo, Deus quer te curar hoje, meu irmão. Esse é o meu propósito. Então, antes de você estar plenamente convencido de que Deus quer que você tenha boa saúde, se tiver alguma dúvida na sua mente, se vai ficar curado ou não, elimina isso, irmão. Elimina isso. Quando você vier à frente para a cura, já venha declarando que você é curado. Voltando a mencionar